aleluia, 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 aleluia. Recebeste o Espírito de doação, e é por ele que clamamos, Abba, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo em que nós estamos aqui agradecendo e pedindo a bênção de Deus sobre os nossos toldos que nos protegem nesse tempo de chuva. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre essa bondade do Senhor que escuta o clamor de seus filhos e lhes concede aquilo que eles precisam. O Salmo nos dá a letra. Um dos versos do Salmo diz: Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. E o refrão que nós cantamos dizia: Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. É a bondade do Senhor, que olha para os seus filhos e filhas e que escuta o seu clamor e lhe dá aquilo que eles precisam. Deus, esse justo juiz, o Criador de todas as coisas e também o nosso juiz, aquele que no final dos tempos vai separar o bom do mal, é também um juiz que se compadece de nós. Um juiz que tem uma profunda misericórdia por nós. Em Deus, justiça e misericórdia não se contrapõem. Justiça e misericórdia não são coisas opostas, como nós muitas vezes acreditamos que são. Justiça e misericórdia em Deus coincidem. São a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Na nossa justiça humana, nós lidamos com regras que não são de Deus, que não vêm dele. O aqui se faz e o aqui se paga. O olho por olho e o dente por dente, né? O pagar com a mesma moeda. Deus não funciona assim. Justiça e misericórdia
são a mesma coisa. A justiça de Deus, quando Deus faz justiça, Ele nos torna justos, Ele nos justifica, Ele nos santifica. A justiça de Deus é a nossa salvação. E Deus nos salva porque é bom, porque é misericordioso. São uma coisa só. Neste ano, a palavra-chave da igreja é a esperança. Estamos no jubileu da esperança. E se nós podemos ter esperança nessa vida, é justamente por causa dessa verdade. Porque Deus é bom. É por isso que nós podemos ter esperança. Muitas vezes, eu até estava lendo ontem um poema de uma poeta norte-americana, que ela dizia assim que nesse mundo nós temos poucos motivos para esperar, algo nesse sentido. E é verdade, se a gente olha só humanamente falando, parece que o mundo nos dá poucos motivos para ter esperança. E é verdade. Mas o nosso grande motivo de esperança vem do próprio Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele é bom, porque Ele nos olha com misericórdia, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, Ele nos ensina a sermos bons também. A carta aos Colossenses que nós acabamos de escutar, na segunda leitura, fala disso. Existia contra nós, nos diz São Paulo, uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a numa cruz. Essa ideia teológica é muito profunda e muito bonita. Existia entre nós e Deus uma conta a ser paga pelos nossos pecados. Nós devíamos muito a Ele. Devíamos. Existia uma dívida. Mas essa dívida foi cancelada, foi eliminada. E como que Ele fez isso? Pregando essa dívida na cruz. Ele pagou a conta. É bom quando a gente vai num restaurante e o amigo paga a conta, né? Ele pagou a conta. Ele pagou a conta dos nossos pecados. E é aquilo que nós escutamos também no diálogo de Abraão com Deus no livro do Gênesis. Por causa de apenas 10 justos, Deus é capaz de poupar uma cidade inteira. Uma cidade que está afundada no pecado. Por causa de uns poucos justos que vivem ali, Deus é capaz de poupar a todos. E Ele nos poupa hoje, entregando a sua própria vida para cada um de nós, na cruz, na Eucaristia. A bondade do Senhor é tão grande que é capaz de pagar uma dívida dessa forma. E Ele não só perdoa a dívida dessa forma, o que já seria o bastante, senão que é esse Deus que dia a dia escuta o nosso clamor, escuta a nossa oração. Pedi e recebereis. Batei e será aberto. Nosso pai fundador tinha uma frase que eu sempre gosto de repetir, acho que eu já usei em alguma homilia aqui provavelmente. Vou até fazer uma camiseta com essa frase um dia aqui no santuário, que ela é muito boa. E ele diz assim: Deus é Pai, Deus é bom, e bom é tudo o que Ele faz. Vamos repetir. Deus é Pai, Deus é bom, e bom é tudo o que Ele faz. Deus é Pai, Deus é bom e bom é tudo o que Ele faz. Tudo o que Deus faz é por bondade. Tudo o que Ele faz são gestos de bondade para cada um de nós. Pedi e recebereis. Um Pai amoroso que nos dá aquilo que nós precisamos. Mas quem é pai e mãe aqui na Assembleia sabe que se o filho viver só disso, né? Pedir e recebereis. Se o pai só passar a mão na cabeça do filho, se for só dar, entregar, e o filho só recebe, o filho vai se transformar num grande malcriado nessa vida, não é verdade? Que perigo nós temos de virarmos filhos malcriados de Deus. Que perigo nós corremos. Porque Ele é muito bom. Deus é muito bom. Às vezes a gente pode até abusar um pouquinho da misericórdia dele, da bondade dele. O filho que só recebe e que não aprende a entregar, não cresce. Não vira uma pessoa boa. Nós precisamos, então, aprender a ser filho de Deus.
Precisamos aprender. O evangelho que nós acabamos de escutar começa com um clamor, começa com um pedido. Um dos discípulos vê Jesus rezando, provavelmente não tinha ideia do que Jesus fazia quando estava lá rezando sozinho, e ele chega e faz um pedido para o Senhor. Senhor, ensina-nos a rezar. Que pedido importante para a gente. Nós sempre precisamos aprender a rezar um pouco mais e um pouco melhor. Precisamos aprender a rezar. Porque na oração nós aprendemos a não sermos filhos malcriados, a sermos filhos de Deus verdadeiramente. E Jesus ensina então essa oração que é o modelo de oração, o Pai Nosso. Essa oração é um modelo de oração. Ela traz uma estrutura que nos ensina justamente o que significa rezar e o que significa ser filho deste Pai tão bom. As primeiras coisas que nós falamos no Pai Nosso, não sei se vocês já pararam para pensar, mas quem já parou para analisar um pouquinho com certeza percebeu, as primeiras frases do Pai Nosso não tem nada a ver com os nossos interesses egocêntricos. Não são pedidos egocêntricos. As primeiras frases do Pai Nosso nós não pedimos por nós mesmos. Já pararam para pensar nisso? Vamos rezar a versão litúrgica, as primeiras palavras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ponto. Nenhuma dessas frases nós pedimos por nós, pelos nossos interesses. Jesus diz, pedi e recebereis, é verdade. Mas ele também fala, quando vocês forem pedir, não peçam em primeiro lugar por aquilo que vocês querem. Santificado seja o vosso nome. Nós estamos aqui fazendo um pedido que é quase um louvor ao Senhor, né? Que o seu nome seja santificado nas nossas vidas. Estamos pedindo pela grandeza do Senhor, que Ele continue sendo grande na nossa vida. Venha a nós o vosso reino. A gente até pede por nós aqui, né? Coloca o nós ali no meio. Mas o que nós estamos pedindo, no fundo, é que o reino de Deus se faça presente aqui na terra. Isso é o que Deus mais quer. Esse é o principal interesse dele. Que os seus filhos e filhas vivam no seu reino. Esse interesse é dele. Seja feita a vossa vontade. Outro interesse dele. O Pai Nosso é modelo de oração para nós e nos ensina a sermos filhos verdadeiros, não filhos egoístas, porque o Pai Nosso olha em primeiro lugar para os interesses que o Senhor tem por nós. Que no final das contas são ótimos para a gente, né? Se só essas três coisas acontecessem na nossa vida já estava bom demais. Não precisávamos de mais nada. Que o nome do Senhor seja santificado, que o reino dele se faça presente em nosso meio, que a vontade dele seja realizada na nossa vida. A gente não precisaria de mais nada. Nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para os interesses de Deus na nossa vida. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Porque o que Ele quer é sempre o melhor para nós. Sempre. Depois o Pai Nosso vai pedir pelas coisas básicas, né? Básicas e necessárias. O pão nosso de cada dia, o perdão dos nossos pecados, o não cair em tentação. Aí a gente pede por nós. Mas em primeiro lugar a gente pede pela vontade de Deus. Nós estamos aqui nesse ano jubilar, né? Um ano que nós celebramos João Luiz Pozobon. No final da missa nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Nós estamos aqui também hoje nos alegrando pela bondade do Senhor que fez com que isso fosse possível, né? A tenda está paga, viu, gente? Graças a Deus. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Essa é uma conquista de todos nós. Uma conquista de todos nós. Todos nós juntos, com o Senhor e com a nossa mãe, conquistamos juntos esses todos. A gente não sabe quanto tempo esses todos vão cobrir a nossa cabeça, mas vai ser muito tempo, provavelmente, né? Por um bom tempo. Não, Deus me livre, 100 anos não. Não, eu vou ficar aqui enquanto a gente não tiver conquistado lá embaixo, né? Agora começa uma nova etapa, a gente ainda está discutindo, vendo
como que a gente vai fazer ali embaixo. A verdade é que a gente não sabe muito bem ainda, né? Mas a primeira etapa foi concluída e eu acho que já é motivo suficiente para a gente se alegrar nesse primeiro semestre. Em um semestre nós conquistamos isso e foi pela bondade do Senhor. Pedi e recebereis. Todos os dias deste ano nós pedimos por esses todos, né? Todos os dias. Desde janeiro, desde dezembro, aliás, até agora, nós pedimos para que a gente conseguisse conquistar esses todos e nós conquistamos, graças a Deus. Então hoje essa missa está sendo uma missa de ação de graças. Em ação de graças pela bondade do Senhor, que nos deu uma mãe tão boa, ela que nos cobriu aqui com o seu manto. Compliquei aqui a comunicação, já vou voltar para lá, viu? Ela que nos cobriu com o seu manto, como mostra essa figurinha, né? Essa gravura. Ela nos cobriu com os seus toldos agora, para que a gente pudesse ter as missas em paz aqui no santuário por quanto tempo for preciso. Pode chover à vontade, né? Chuva só de bênçãos. Pode chover à vontade. E tem chovido à vontade, né? Tá chovendo até menos do que eu achava que ia chover, viu, gente? Mas, de vez em quando, Deus manda uma chuvinha e fala, opa, é por isso que o toldo está aqui. Hoje nós estamos celebrando essa missa por cada um de vocês. Estamos celebrando essa missa hoje, aqui, sobre este altar, por cada uma das pessoas que contribuíram para que esse sonho fosse verdade. Vocês foram o gesto de bondade de Deus. Deus foi bom para conosco por conta da generosidade de cada um aqui. A generosidade de cada um foi o gesto de bondade de Deus que escutou o nosso clamor. A nossa primeira preocupação neste ano foi que o santuário não parasse. E a gente sabe que missa com chuva na cabeça ia afastar todo mundo, né? A gente precisava se proteger. E Deus nos protegeu, a Mãe de Deus nos protegeu, nos cobriu com o seu manto. Então, no final da missa, depois da bênção final, um pequeno gesto. Temos aqui várias canetinhas, né? Marcadores permanentes aqui. E vocês que contribuíram, que rezaram, que fizeram sua doação, vem aqui no final da missa e escreve o seu nome. Está escrito aqui embaixo, né? Eu faço parte desta conquista. Então, o nome de cada um de nós vai estar aqui. Eu já vou anotar o meu agora, mas no final da missa a gente vem e anota o nome de cada um para simbolizar que todos nós somos os instrumentos que Deus usa para manifestar o seu amor e a sua misericórdia. Todos nós somos instrumentos da bondade do Senhor. Todos nós podemos ser essas pessoas que manifestam que Deus é Pai, que Deus é bom, que bom é tudo o que Ele faz e que Ele sempre escuta o nosso clamor. Que essa conquista da tenda hoje seja para a gente esse sinal da misericórdia de Deus que nos recorda sempre que Ele escuta as nossas orações e que Ele faz de tudo para o bem dos seus filhos e filhas. Eu quero convidar que a gente possa ficar de pé agora, porque nós juntos vamos abençoar os toldos. Vamos estender as nossas mãos sobre os nossos toldos. Vou pedir aqui para os coroinhas trazerem água benta. E nós vamos então abençoar neste momento esses toldos que vão cobrir a nossa cabeça até quando Deus quiser. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, dignai-vos abençoar esta água e com ela abençoai também estes toldos que nos protegem, esses toldos que são sinal da tua bondade, da tua proteção, do teu amor de Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A gente consegue cantar um cantinho enquanto a gente abençoa os toldos? Eu te peço desta água que tu tens. Vem, pode vir. Vai caminhando do meu lado. Tenho sede, tenho fome de amor. E acredito nesta fonte de onde vem